se fala sobre o que fazer pra ganhar seguidores no digital, mas hoje eu tô aqui pra te falar sobre o que não fazer pra ganhar seguidores no digital. Ou seja, se você estiver ganhando seguidores por esses métodos, desse jeito, provavelmente você tá perdendo tempo, perdendo energia e fazendo com que o seu engajamento caia demais. Principalmente quando o seu objetivo é tirar algo daquilo e não simplesmente criar conteúdo porque criar. O que eu acredito que é, porque todo mundo que tá no digital ou tá ali por conta de um posicionamento profissional, ou seja, você quer divulgar o seu serviço, você quer ganhar mais dinheiro a partir dessa rede, ou porque tá ali criando conteúdo com o objetivo de, às vezes, fazer uma publi e engajar a sua comunidade pra um objetivo específico e aí conseguir monetizar o seu conteúdo a partir disso. Eu, aqui na Conteúdo e Tal, a gente sempre fala sobre esse público que tá no digital, pensando no seu posicionamento profissional, querendo agendar mais consultas, principalmente quando a gente fala, de profissionais da saúde, então ter mais pacientes qualificados, pessoas que pagam o valor da sua hora. Então a gente tá falando nesse sentido. O que acontece? Muitas vezes a gente acha que conseguir seguidores é tudo na vida, né? A partir do momento que a gente tem mais gente acompanhando a gente em qualquer rede, a gente venceu nas redes sociais. Mas hoje, o que realmente funciona são essas pessoas prestando atenção no que você tem a dizer. Então, que os seus seguidores, as pessoas que chegam até você, elas precisam saber o que você faz, elas precisam se conectar com os seus valores, ou seja, elas precisam estar afim de escutar o que você tem a falar e a forma como você tem a dizer isso, e elas também precisam estar, pelo menos minimamente interessadas nos assuntos que você aborda dentro do seu conteúdo. Se as pessoas que estão chegando no seu perfil, elas não engajam com você, elas não estão nem aí para o que você tem a dizer, elas acabam não curtindo, não comentando, não interagindo com o seu ecossistema, você tá perdendo tempo. E aí, perder tempo, nesse caso, é também perder dinheiro. A gente não quer que isso aconteça, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Antes disso, deixa eu te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Se esse é seu primeiro vídeo, você ainda não nos conhece, eu sou a Ana Lia, fundadora da Conteúdo e Tal, e o nosso grande objetivo é fazer da internet um lugar um pouquinho mais interessante para quem produz e para quem consome conteúdo. Principalmente se você estiver produzindo com o objetivo de divulgar mais o seu serviço. Então toda quinta-feira a gente tá aqui produzindo conteúdo e falando sobre assuntos importantes pra gente entender um pouco mais sobre esse mundo do digital, que pode ser muito complexo, mas não precisa. Então voltando para essa parte dos seguidores. Muitas vezes esses seguidores fantasmas aparecem quando a gente faz alguma dessas coisas. Ou a gente tá produzindo muito Reels de fácil consumo, e aí isso quer dizer seguindo trends que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente quer falar. Às vezes trends falando mal dos nossos clientes, isso acontece muito, gente. Se você faz isso, pelo amor de Deus, para, porque não faz sentido nenhum. Muitas vezes, quando a gente tá muito envolvido ali no Reels Teste, produzindo conteúdo que com só um foco, assim, em consumo, só foco em trazer mais pessoas e não aprofundar o seu relacionamento, ou quando você tá fazendo todas essas opções, ou algumas delas, e só tá fazendo isso. Quando você só produz a partir do conteúdo raso, quando você só faz conteúdo rápido de consumir, aí sim o negócio não vai funcionar e o seu perfil vai ser simplesmente uma vitrine em que ninguém tá prestando atenção. Vamos resolver essa questão. O primeiro passo para não ter seguidores fantasmas é, primeiro, entender o seu objetivo e o seu público com a rede. Então, se você é uma psicóloga, por exemplo, que tá querendo atrair mais pacientes para as consultas particulares, você tem que entender que esse é o seu objetivo. Então, você não tá querendo mais seguidores, você tá querendo mais pacientes. Lembra disso e entender também o seu público. A partir do momento que você tá nessa estrutura de atrair mais pessoas. Então, por exemplo, se você é uma psicóloga que quer atender mulheres de 20 a 30 anos com problemas de ansiedade, o seu público, ele precisa estar como centro de todas as suas ações. Então você não vai simplesmente produzir conteúdo qualquer. Você vai produzir conteúdo que consiga te conectar com essas pessoas. Segundo ponto, você precisa entender o que é relevante pra você falar pra atrair as pessoas que você quer com esse objetivo que você tem. Então, por exemplo, se você, de novo, eu vou usar o exemplo da psicóloga. Se você é uma psicóloga que quer atingir essas mulheres, você tem que falar um pouco mais sobre ansiedade, você tem que falar um pouco mais sobre a sua abordagem, você tem que falar um pouco mais sobre quem você é e por que você tá falando sobre aquilo, e você também tem que trazer um pouco do seu diferencial. Seja esse diferencial a forma como você atende, as crenças que você tem, os hábitos que você tem, a perspectiva que você traz. Então, no meu conteúdo eu quero falar sobre ansiedade, mas eu quero falar também sobre exercício físico e eu vou conectar as duas coisas. Então você tem que ter uma estrutura ali dentro do seu conteúdo pra atrair essas pessoas que faça sentido, que seja um pouco diferente, sabe? Que mostre um pouco de quem você é e um pouco do que você faz. Então a gente precisa trazer esse sentido. E aí, um terceiro ponto pra gente não atrair esses seguidores fantasmas, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que o nosso conteúdo tenha diferentes níveis de envolvimento. Ou seja, a gente precisa fazer, claro, com que novas pessoas cheguem. Então, aquelas lógicas que eu falei pra vocês, né? Dos vídeos rápidos, às vezes dos Reels Test, às vezes produzir um conteúdo que tá em trend, mas sempre trazendo pra ideia do nosso público e trazendo pros nossos valores, trazendo pro que a gente entrega. Mas a gente também precisa fazer conteúdos que tragam mais informações aprofundadas. Então, às vezes, um vídeo falando sobre um assunto mais específico, falando com um pouco mais de seriedade, aprofundando aquele tema. Ou seja, quando você tá falando, quando você tá explicando, por
exemplo, o vídeo que eu tô fazendo aqui, eu não vou ter tantas pessoas me acompanhando até o final. Mas as pessoas que estão aqui, se você tá assistindo esse vídeo aqui até esse momento, provavelmente a gente já tem um relacionamento muito mais próximo do que a gente teria se você tivesse contato com um Reels teste meu, que é super rapidinho, entendeu? Então a gente precisa ter esses diferentes níveis de envolvimento pra fazer com que as pessoas que chegam consigam aprofundar com você, consigam entender que você realmente é uma boa opção pra falar sobre aquele tema. O tema que já estava presente a partir do momento que a pessoa te descobriu e que agora você vai repetir com um pouco mais de informação. Então isso é super importante. E aí ainda falando desse, é quase como se fosse uma explicação de funil de conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês, mas de forma bem simplificada. Ainda falando nessa lógica, a pessoa te descobre, a pessoa agora entende que você tá falando sobre um assunto que é relevante pra ela. E aí depois vocês podem se aproximar ainda mais com um tema que é ainda mais aprofundado ou explicando ainda melhor, ou às vezes fazendo esse direcionamento de se você precisa de ajuda com isso, entre em contato comigo a partir do link, a partir do WhatsApp, enfim, você faz uma CTA que a gente chama. Então é isso que a gente precisa pra fazer com que os seus seguidores não sejam fantasmas, né? Pra fazer com que os seus seguidores realmente façam sentido. E uma última dica que eu te dou pra gente evitar isso de seguidores fantasmas é entender quem que tá ali e interagir com quem tá ali. Porque a gente não pode entender a rede social como esse jogo de tipo, todo mundo tem que vir até mim, todo mundo tem que vir até mim e eu não tô nem aí pra quem chega. Eu só quero que as pessoas cheguem aqui e eu não vou fazer nada a respeito disso. Eu não vou interagir, eu não vou falar com elas, eu não vou honrar o tempo delas, eu não vou dar a oportunidade delas apertarem ali numa enquete, num sticker, alguma coisa nos stories que eu fizer. Não vou fazer nada, eu só quero que as pessoas cheguem e comprem direto de mim. Isso não vai acontecer, tá, gente? Então, pra que esses seguidores não sejam fantasmas, você também não pode ser um fantasma que só tá ali querendo a atenção dos outros, querendo que as outras pessoas façam o que você quer. Você precisa realmente honrar a atenção delas, interagir, conversar. Às vezes mandar uma mensagem, seja bem-vindo ao perfil, às vezes responder um comentário, às vezes responder alguma mensagem que eles eventualmente vão te mandar. Às vezes dá realmente a oportunidade de fazer uma pergunta nos stories, de dar a oportunidade de apertar nos stickers para que as pessoas consigam interagir, consigam falar com você também. Isso é importante para que a gente evite esse posicionamento vazio, que talvez tenha, assim, muitos seguidores, mas que não vai te dar dinheiro nunca e que não vai fazer com que você construa nada no digital. Porque aquele monte de pessoas que tá ali, tá perdida porque você não tá dando direcionamento a elas. Então, essas são algumas dicas muito importantes para que a gente não tenha seguidores fantasmas e para que a gente também não abrace essas estratégias que só trazem número pra gente e não vão trazer nada mais. Não vão fazer com que você se sinta realmente feliz com aquilo que você tá construindo na rede social, sabe? Porque é um posicionamento que não tem direção e são pessoas que não estão entendendo o que elas estão fazendo ali. Eu acredito que esse vídeo é muito importante justamente pra gente sair dessa lógica de número, sabe? De métrica. Ai, quantos seguidores eu tenho, quantas curtidas eu tenho, quantas coisas eu tenho aqui. Mas na verdade a gente não esquece que a gente tá falando com as pessoas. E é muito importante que a gente lembre que a gente tá falando com pessoas, tá se conectando com pessoas, tá vendendo pra pessoas. E a rede social, a internet, o digital, enfim, vai ficar sempre muito mais interessante a partir do momento que a gente se coloca ao lado e não acima delas. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. De novo, curte, se inscreve e se ficou alguma dúvida pode deixar nos comentários. E na próxima quinta tem mais um vídeo aqui. Um beijo e até a próxima.